Oi gente, salve Maria! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre fobia alimentar. Então, se você quer saber mais um pouco sobre esse assunto, fica nesse vídeo que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje, então vem! Há um tempo atrás eu postei um vídeo contando a minha história com a fagofobia, falando desse momento que eu estava passando na minha vida, compartilhando com vocês, sobre isso. E disponibilizei nesse vídeo o meu Instagram para que as pessoas que estivessem passando pela mesma coisa me chamassem lá para que eu pudesse, tentar ajudar de alguma forma, para que a gente conversasse, para que eu tentasse dar uma palavra, de conforto, de esperança. Porém, eu achei que ninguém iria me chamar, gente, e eu cometi um grande equívoco, porque de 60% das pessoas que me chamavam lá e que me chamam ainda é para falar que está com isso, e eu fiquei extremamente, apavorada mesmo, porque eu achava que era só coisa da minha cabeça, que eu estava enlouquecendo, mas não. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a fagofobia é uma fobia alimentar, que a gente desenvolve um medo de comer, um medo de se alimentar por medo de engasgar. Geralmente, isso surge quando a gente passou por algum trauma, quando a gente engasgou, quando a gente viu alguém engasgar. Porém, você deve estar se perguntando, Tânia, todo mundo que engasga vai ter fagofobia? Não, gente, porque engasgar é algo que está no nosso cotidiano, Entre aspas. As pessoas engasgam, tá comendo. Pode acontecer sim, de acontecer o engasgo. Porém, quando a gente está num estado mental debilitado, acontece, de tudo que nos dá medo, de tudo que nos coloca numa situação de risco, a nossa mente faz um embaralho e faz a gente ficar com medo daquilo. E esse foi o meu caso. Eu engasguei, eu contei a minha história naquele vídeo. Eu engasguei e depois disso eu não consegui comer mais, E assim, gente, eu sou muito clara aqui com vocês. Eu compartilho muito sobre essa minha vivência em Deus, essa minha busca pela santidade. Só que eu gosto de ser muito clara aqui. Eu não posso mentir dizendo que eu não enfrento problemas, ou então que se eu enfrento problemas, eu os enfrento da forma mais madura possível. Até porque eu não posso cobrar isso de mim. Eu sei que eu não tenho um estado emocional saudável e que também eu só tenho 17 anos, gente. Eu não posso, nem tenho como cobrar isso de mim, porque eu tenho apenas 17 anos, não parece, mas tem. E vocês devem estar se perguntando, mas Tânia, se você tem esse medo, o que as pessoas têm esse medo fazem quando elas estão com esse diagnóstico, Bom, gente, eu tenho 2 anos com a fagofobia. São 2 anos lutando para sobreviver, 2 anos lutando para sobreviver não, porque eu já tinha um estado de saúde debilitado desde que eu nasci. Mas com a fagofobia são 2 anos, lutando para me alimentar, para ficar bem, para ficar feliz, porque tem vezes que a ansiedade ataca e eu choro sim, gente, eu sou humana como todas as pessoas, Mas por toda essa questão dessa minha vivência, que eu compartilho muito aqui com vocês, eu tento ser forte, eu tento entregar as coisas na mão de Deus, saber que Ele está cuidando de tudo, não me desesperar. Ano passado eu estudei muito sobre as virtudes e quero continuar estudando, Principalmente no catecismo, eu estudei muito sobre as virtudes. Estava tentando, desenvolver essas virtudes da fortaleza, ter esse abandono à providência de Deus. Porém, gente, ninguém é forte o tempo inteiro. Ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém consegue ser constante ali o tempo inteiro. Temos sim os nossos momentos de fraqueza, como eu estava compartilhando alguns dias atrás no Instagram. Temos os nossos momentos de fraqueza, E como é bom nesses momentos de fraqueza sentir que Deus está trabalhando na nossa alma e na nossa vida para nos transformar em pessoas melhores. E com a fagofobia não foi diferente, Deus tem me ajudado muito a entender tudo o que está acontecendo na minha vida, Às vezes a mente fica muito cheia de coisa e a gente não consegue assimilar, a gente não consegue administrar aquela situação que está acontecendo. Por isso que nós vivemos numa geração muito fragilizada, uma geração onde as pessoas estão enfrentando um surto de problemas mentais porque estamos numa geração mentalmente fragilizada, infelizmente. E por isso nós precisamos nos apegar muito em Deus. Eu não sei qual a tua religião, mas acredite que tem um Deus que te assiste, que Ele vê a tua luta diária, que Ele está vendo o teu cansaço. Acredite, às vezes
eu sinto sim que eu estou sozinha, porque como eu disse pra vocês, eu sou um ser humano como você que tá aí do outro lado, mas eu sei que Deus está me assistindo, Deus e Nossa Senhora, né? Eu confio muito nos dois, e no céu inteiro, eu sei que eles estão me assistindo, né? Mas, gente, às vezes é muito difícil enfrentar tudo isso, né? E pior ainda quando a gente não tem uma ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. Se enfrentar problemas emocionais com a ajuda da família já é difícil, imagine sem ajuda. Eu sei que é muito difícil quando as pessoas olham pra gente e nos acham diferente, porque a gente tem medo de comer, sendo que comer é algo normal. Eu sei como é ruim a gente estar num lugar e ver todo mundo comendo, se divertindo, e a gente sente aquele medo terrível de nos alimentar. Eu sei o quanto é ruim e eu sei o quanto isso influencia na nossa vida. Então, se você está passando por isso, você não está sozinho. Como eu falei, eu achava que eu era única, mas depois de tantas pessoas me chamar no Instagram para falar sobre isso, eu vi que não. E por isso eu trouxe esse vídeo, né? Vim com esse vídeo para tentar atualizar, né, sobre como eu estou. A pergunta que eu mais recebi é: Tânia, você já está curada? E não, gente, não estou curada 100% da fagofobia. Eu tenho a minha cabeça, eu só vou descansar quando eu voltar a comer tudo que eu comia antes, né? Gente, me deu uma cãibra aqui, eu tive que trocar a posição das pernas. É 17 anos, mas a articulação é de 80, viu, gente? Sim. Prosseguindo. Bom, o que é que eu como? Eu lembro do 8º ano, quando a gente estava estudando um sistema digestório, a minha prof fez um experimento com a gente, inclusive pro Renê, se a senhora estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra senhora. Eu nunca vou me esquecer das suas aulas. Ela fez um experimento assim. Ela pediu pra gente levar um biscoitinho maisena e um amendoim japonês. E aí, ela mandou a gente colocar o amendoim na boca e não mastigar. E a gente colocou o amendoim na boca, não mastigou, e o amendoim não foi dissolvido, não aconteceu nada com ele. E aí depois ela mandou a gente colocar o biscoitinho maisena e, né, deixar na boca sem mastigar, sem nada. E o biscoitinho, tipo, dissolveu na boca com a saliva e a gente conseguiu engolir. Então, basicamente, os alimentos que eu consigo comer é o alimento que as enzimas que tem na boca conseguem dissolvê-lo para que eu consiga engolir. Porque, às vezes, na boca, a gente só mastiga o alimento, mas ele não dissolve, como é o exemplo do amendoim japonês, né? Porque não tem enzimas na boca para dissolvê-lo. O trabalho que a boca faz nesses alimentos é somente, né, um processo da digestão, que é a mastigação, que é diminuir em pedaços menores para que a gente consiga engolir, mas não consegue dissolver assim como o biscoitinho maisena. E aí, são esses alimentos que eu consigo comer com biscoitinho maisena. Então, assim, gente, imagine aí 2 anos sobrevivendo de pão, suco e biscoito. Imagine aí, né? Ai, gente, é horrível. Eu tenho 2 anos sem comer feijão direito. Eu tenho 2 anos sem comer arroz direito, macarrão, tudo isso, carne. Às vezes a gente vê aquelas postagens no Instagram, né, sobre você já agradeceu por comer hoje, por respirar hoje, né? E todos os dias quando eu consigo comer, eu agradeço muito a Deus. Quando eu consigo respirar direito, eu agradeço a Deus, porque eu também tenho crises fortíssimas de asma, né? Quando eu era pequena, era menor, hoje melhorou por causa que eu tomo a bombinha. Mas hoje também é muito difícil para mim conseguir respirar. Então, quando eu consigo comer, quando eu consigo respirar, né, coisas que são tão simples no nosso dia a dia, que às vezes a gente faz tão no automático, que a gente não dá valor, né? Quando eu consigo fazer essas coisas, eu agradeço muito a Deus. E quando eu não consigo também, né, porque a gente tem muito isso de se abandonar na providência e na vontade de Deus. Então hoje eu já fiz um vídeo sobre a Beata Kiara aqui, e eu tenho muita frase dela na minha cabeça. Por ti, Jesus, se tu queres, eu também quero. E às vezes vocês devem pensar, né, só porque eu compartilho toda essa vivência aqui com vocês, que eu não choro, que eu não me desespero. E sim, gente, eu me desespero. Só quem é bem íntimo meu mesmo que vê esses meus momentos de fraqueza, porque eu não gosto de expor isso. Mas, assim, não é fácil ter ansiedade, não é fácil passar por um momento, né, assim na nossa vida, mas há uma diferença quando a gente se entrega e quando a gente decide lutar. E eu decidi lutar porque isso não é uma sentença sobre a minha vida e isso também não é uma sentença sobre a sua vida. Conselhos para vocês
Vá aos pouquinhos. Quando a gente desenvolve a fagofobia, a gente volta naquela introdução alimentar. Sabe aquela introdução alimentar que as mães fazem com os bebês quando eles são pequenos? É para esse estágio que a gente volta, né? A gente tem que voltar a comer as porções pequenininhas, acostumar o corpo novamente, né, com aquilo. E lutar, gente. É uma luta mesmo. É uma luta que não podemos ceder, porque é a nossa vida que está em jogo. Outra coisa, lembrando que eu não sou especialista, né? Eu não sou psicóloga ainda. Mas tudo que eu tô falando aqui pra vocês é em cima de muita coisa que eu pesquisei, porque para que a gente possa vencer algo, para que a gente possa lutar contra algo, a gente precisa conhecer. É preciso que a gente entenda o que está passando na nossa vida para que a gente consiga assimilar. Né? Então eu pesquisei muito mesmo. Eu sei que na internet tem pouca coisa sobre esse assunto. E não só na internet, né, gente? Porque eu fui para psicólogos, psiquiatras e não sabe, né, tipo, ter uma sentença certa sobre isso, né? Algo certo sobre isso, né? Mas precisamos lutar, né? A nossa vida, né? É o nosso estado, é a nossa qualidade mental, é a nossa saúde emocional que está em jogo. Outra coisa, perdão, de verdade, todo mundo que eu não respondi naquele vídeo. É porque, assim, gente, é um vídeo antigo. Então, às vezes eu sempre estou postando vídeos novos, então eu tenho que ver todos os comentários dos vídeos novos. E muita gente comentou naquele vídeo e eu não respondi. Mas assim que esse vídeo de agora ser liberado, eu vou ir lá naquele vídeo e responder todo mundo. Tá, gente? Perdão mesmo. Outra vez eu vou deixar o meu Instagram aqui, se vocês quiserem me chamar por lá, né, pra gente conversar. Como eu disse pra vocês, eu não estou 100% curada, mas já melhorei muito. Hoje eu já consigo comer bastante coisa, né, que eu não comia. Às vezes vou tentando aos pouquinhos, né, lutando, mas todos nós vamos vencer, né. Uma hora isso passa e eu tenho muito em mente, né, Deus tá cuidando de tudo, eu sei. Então assim, gente, eu não me desespero não. Às vezes eu choro porque eu tento ser forte o tempo inteiro e não dá pra ser forte o tempo inteiro, né, mas Deus cuida, gente. Não se desespera, não. O amor de Deus, ele é tão perfeito, gente. Eu não tenho nem palavras pra dizer, pra explicar o que é, que ele me constrange de uma forma porque a gente se desespera, mas Deus continua cuidando de cada detalhe. É lindo. É lindo demais. Então, gente, chegamos ao fim do vídeo. Como eu falei no início, eu conheci muitas pessoas especiais nesse caminho. Então agora eu queria mandar beijo pra esse pessoal maravilhoso que eu conheci. Então, assim, gente, quero mandar um beijo muito especial pra vocês. Mari, Henrique, Estevão, Magno, Max, Dorinha, as duas Ritas, Francisca, Marina, né, Silvan Carlos. Deixa eu ver se tem mais gente pra eu não esquecer ninguém. Colibre, Nath, né, que eu chamo ela de Ná, ela é muito fofa. A Mari também é muito fofa, gente. A gente se diverte muito no grupo. Eles têm me ajudado muito, né? Conhecer pessoas que estão passando por isso ajuda muito também. Então é isso, se eu esqueci alguém, me perdoe, vocês estão aqui no meu coração. Amo vocês, gente, sério. Muito obrigada por me fazer rir, por me escutar. Então, muito obrigada por serem tão especiais. E é isso, vou deixar mais uma vez meu Instagram aqui, se você está passando por isso e quer conversar um pouquinho. Como eu falei, lembre-se que isso não é uma sentença para sua vida. Um beijo para vocês, isso vai passar.